Fala galera, tudo bem? José Kleber aqui. Nesse vídeo a gente vai falar, eu vou te explicar como funciona basicamente o refrigerador Frost Free. A gente conhece basicamente dois modelos de refrigeração. Estamos falando aqui de refrigeradores convencionais residenciais, tá? É o de placa fria, que é o mais antigo, aquele que a gente conhece desde os primeiros lançamentos, pelo menos no Brasil, né? E depois surgiram os Frost Free. Frost Free quer dizer livre de gelo, é aquele equipamento que não cria gelo na parte de cima. A dona de casa, o usuário, não precisa estar fazendo aquele trabalho de descongelar, desligar a tomada, deixar de um dia para o outro. Você não precisa mais estar descongelando. Isso chama Frost Free, livre de gelo. Quando você for na loja comprar uma geladeira nova, um refrigerador novo, você vai ter a opção de escolher um Frost Free, ou se quiser se manter na linha convencional, que é que ele refrigera através de placa fria. Eu vou te mostrar as diferenças e como funciona o Frost Free, que é o mais buscado hoje em dia no mercado, tá? É o que mais vende, apesar de o outro ainda vende também, vende bastante. Por quê? Porque é um equipamento mais em conta, de valor mais acessível. Pessoas que estão buscando a geladeira mais barata, vai encontrar no formato placa fria, que é o modelo mais antigo. E quem já está disposto a pagar um valor mais alto por um modelo mais moderno, mais bonitão, mais completo, aí vai ter a opção do Frost Free, tá? Trabalha com gás refrigerante, é impulsionado pelo compressor, que é o motor. O gás circula pela parte da condensadora, depois sobe para a evaporadora, que é onde está a tubulação lá na parte do freezer, digamos assim. E lá, ele sob pressão, é onde é formado o gelo em si, na parte do freezer, onde tem a serpentina. Estamos falando do Frost Free. Essa serpentina fica isolada entre o espaço onde você coloca os alimentos e a serpentina propriamente dita, que é aquela parte dos tubinhos metálicos ali, onde o gás circula por dentro. E ali é formado o gelo. Existe uma divisão onde os alimentos não chegam mais a tocar, encostar na parte onde está sendo formado o gelo. Por isso não cria mais aquela pedra de gelo. E na medida que vai sendo formado o gelo na serpentina, na tubulação, então, existe um motoventilador que distribui através de uns dutos o ar gelado para a parte do freezer, onde estão os alimentos ali que devem ser congelados, enfim, carnes. E depois, esse ar já gelado, esse mesmo ventilador distribui ele para a parte de baixo, onde está a parte do refrigerador, onde fica água, frutas, verduras, os alimentos que não devem ser congelados, não é isso? Então existe um sensor, esse sensor identifica que o ar gelado já é suficiente para manter os alimentos na temperatura adequada, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do refrigerador. Aí ele passa o sinal para resistência e ela entra em ação. Na medida que ela entra em ação, ela começa a aquecer para já derreter o gelinho que já foi formado até ali, para não deixar, nunca criar pedra de gelo como antigamente, como nos outros modelos. Se lembra bem que criava aquela pedrona de gelo, não é isso? No modelo Frost Free não acontece por isso, porque a serpentina é avisada através de um sensor que a temperatura já está ok, e ele desliga o motor, a resistência entra em ação, o motor para de distribuir o gás, que para de produzir ar gelado. Então a resistência, a partir de agora, por um certo período, ela vai aquecer a ponto de derreter o gelinho que já foi formado ali na parte de cima. Esse gelinho derretido desce através de um duto, é um dreno, que é onde a água deve cair lá atrás, sobre um recipiente que está encaixado lá em cima do motor, do compressor, e o vapor, o calor desse compressor acaba evaporando essa água que cai lá atrás. É importante frisar que não é necessário tirar essa aguinha que cai lá atrás. Por quê? Porque a própria temperatura do motor, daquela região lá de trás da geladeira, que trabalha quente, bem quente, então ela se encarrega de evaporar essa água formada pelo degelo na parte de cima, que acaba caindo lá para trás. É assim que funciona o sistema de refrigeração Frost Free. Logo que a resistência fez o trabalho dela, derreteu todo o gelinho formado na parte de cima, tá tudo ok, a geladeira fica ali por um certo período, tem uma programação, cada equipamento tem sua programação de tempo. Depois, quando começa a aquecer, na medida que o usuário vai abrindo a geladeira, coisa e tal, no uso do dia a dia, o motor entra de novo em ação, através do sensor que diz que já começou a aquecer de novo, já está quente o suficiente lá em cima, já é o momento de formar mais gelo. Aí o motor entra em ação, começa a distribuir o gás, que começa a formar mais gelo, e é assim que trabalha um sistema de refrigeração Frost Free. Ela nunca cria gelo, porque quando ela vai formando pedra de gelo, o sensor entra em ação, diz que já está bom de parar de gelar, desliga o motor, aciona a resistência, que começa a derreter o gelinho, manda lá para trás para aquele recipiente. É bem simples de entender, tá? Então você vai ter um refrigerador, equipamento sempre geladinho na parte de cima e sempre refrigerado na parte de baixo,
mas sempre na medida, sem formar gelo. É assim que funciona. E esse equipamento costuma dar mais problema, inclusive, do que o próprio equipamento antigo de placa fria. Tem problema do tipo, mantém-se a parte do congelador gelando tudo e às vezes para de refrigerar embaixo. É muito comum se ver isso. O cliente liga, na nossa empresa acontece muito esse tipo de solicitação. O cliente liga e diz que a geladeira dela mantém congelando em cima, só que na parte de baixo não resfria mais, está estragando os alimentos. Isso acontece por quê? Devido ao bloqueio que acontece no duto do dreno, onde a água deveria sair lá para trás. Aí quando ela para de sair, por algum motivo, ou porque o motoventilador queimou, ou porque o sensor não está mandando o sinal para a resistência e não está acionando a resistência, o motor está trabalhando direto, está formando gelo em excesso, então acaba bloqueando o dreno, a água não desce, o ar também não desce para a parte de baixo, porque bloqueia tudo lá em cima. Então isso é muito comum, é fácil de resolver. Tem vídeo aí no canal ensinando como resolver essa situação, mas essa é uma dica, não quer dizer que seja um modelo que você que pretende comprar uma geladeira nova, evite comprar devido a esse problema. É um problema recorrente que acontece bastante nos modelos frost free e que nos modelos de placa fria não acontece, pelo menos não nesse sentido, tá? Fica a dica, quando você for escolher entre o modelo frost free e o modelo placa fria, você vai ver que o modelo frost free tem suas vantagens sim, mas o modelo placa fria também, que é o modelo anterior, tem lá suas vantagens, não é de se desprezar e vale muito analisar no momento da compra. Um abraço, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, tô por aqui.